Uma fralda suja, um homem quebrado e a empregada que salvou mais que um bebê. Deixe nos comentários de onde está nos assistindo. Vamos à história. O cheiro atingiu Cibele antes mesmo de ela abrir a porta. Ela parou no corredor do segundo andar, a mão na maçaneta. O choro do bebê vinha de dentro do quarto, estridente e desesperado. Não era choro de fome, era pânico. Senhor Joel, chamou baixinho. Nada. Girou a maçaneta devagar. A porta se abriu. A cena a deixou paralisada. O homem de terno estava sentado na cama, a gravata torta, os cabelos bagunçados. Ele pressionava as mãos contra o rosto. Os ombros tremiam. O bebê chorava na cama ao lado dele, a fralda aberta, as pernas sujas. Havia cocô espalhado no lençol branco. No chão, uma mamadeira tombada vazava leite. Meu Deus! Cibele sussurrou. Joel ergueu a cabeça bruscamente. Os olhos dele estavam vermelhos. Saia daqui! Ele gritou. Ela deu um passo para trás, assustada. Mas o bebê continuou chorando. Aquele som atravessou o peito de Cibele como uma lâmina. Ela respirou fundo e entrou. Desculpa, senhor, mas o bebê precisa de ajuda. Eu falei para sair. Eu sei. Ela caminhou até a cama, ignorando o tom dele. Mas o Lucas está precisando de mim agora. Joel ficou imóvel, a boca aberta, sem resposta. Cibele pegou o bebê com cuidado, afastando-o da sujeira. O pequeno Lucas tremeu nos braços dela, o choro diminuindo aos poucos. Ela o embalou contra o peito, fazendo um som suave com a boca. Shh, shh. Tá tudo bem, meu amor. Tá tudo bem. Lucas soluçou, mas parou de gritar. Seus dedinhos agarraram o uniforme dela. Cibele olhou para Joel. Ele continuava sentado, perdido, como se tivesse acabado de acordar de um pesadelo. O senhor tá bem? Ela perguntou. Ele não respondeu. Ela levou Lucas até o banheiro ao lado. A água morna corria na pia enquanto ela limpava o bebê com delicadeza, conversando baixinho com ele o tempo todo. Lucas a observava com olhos enormes e úmidos, ainda assustado, mas quieto. 10 minutos depois, ela voltou ao quarto. Lucas estava limpo, vestido com um macacão azul, cheirando a sabonete. Ela o colocou no berço e pegou os lençóis sujos da cama. Joel ainda estava sentado no mesmo lugar. Senhor Joel. Cibele se aproximou. O senhor precisa tomar um banho. Ele finalmente a encarou. Havia algo quebrado naquele olhar. Eu não consigo, ele disse, a voz rouca. Não consigo fazer isso. Fazer o quê? Cuidar dele. Joel apontou para o berço. Eu não sei fazer nada. Cibele sentou na beirada da cama, mantendo distância respeitosa. O senhor está aprendendo. Não. Ele balançou a cabeça. Eu sou um fracasso. Minha esposa morreu e... eu nem consigo trocar uma fralda. Que tipo de pai eu sou? A dor na voz dele era tão real que Cibele sentiu o peito apertar. O tipo que está tentando, ela disse suavemente. E isso já é muito. Ele soltou um riso amargo. Tentando? Olha esse quarto. Olha o que eu fiz com meu filho. O senhor não fez nada com ele. O senhor só está perdido. Mas eu posso ajudar. Joel a encarou, surpreso. Você? Sim. Se o senhor deixar. Ele ficou em silêncio por um longo momento. No berço, Lucas começou a choramingar de novo. Cibele se levantou e pegou o bebê. Ele se aconchegou contra ela imediatamente, os olhinhos começando a fechar. Viu? Ela sorriu. Ele só precisava de carinho. Joel observou os dois. Havia algo naquela cena que o fez sentir uma pontada estranha no peito. Não era ciúme, era alívio. E talvez esperança. Por que você está fazendo isso? Ele perguntou. Não é sua função. Porque ele precisa. Cibele respondeu simplesmente. E o senhor também. Nos dias seguintes, tudo mudou. Joel pediu que Cibele ajudasse com Lucas. Oficialmente ela ainda era empregada doméstica, mas na prática havia se tornado a única pessoa capaz de acalmar o bebê. Toda manhã, ela entrava no quarto do pequeno antes do sol nascer. Trocava a fralda dele, dava mamadeira, conversava enquanto ele ainda estava sonolento. Lucas sorria quando a via. Um sorriso banguela e molhado que derretia o coração dela. Joel observava tudo de longe.
No começo com desconfiança, depois com curiosidade e então com gratidão. Ele começou a aparecer no quarto durante a rotina matinal. Ficava na porta, de braços cruzados, vendo Cibele trabalhar. Ela não dizia nada, apenas continuava cantando baixinho para o bebê. Você canta bem, Joel comentou uma manhã. Cibele quase derrubou a mamadeira. Desculpa, senhor. Não sabia que o senhor estava aí. Não precisa parar. Ele entrou no quarto. O Lucas gosta. Ela sorriu sem jeito. Minha avó cantava essas músicas para mim quando eu era pequena. Sua avó te criou? Cibele hesitou. Havia coisas que ela não gostava de lembrar. Sim, meus pais... Eles não puderam ficar comigo. Joel percebeu o desconforto e não insistiu. Você é boa com ele, disse, mudando de assunto. Melhor do que qualquer babá que eu contratei. Ele é um amor, só precisava de atenção. E eu? Joel perguntou, a voz mais baixa. Do que eu preciso? Cibele ergueu os olhos. Ele a encarava com uma intensidade que a fez corar. O senhor precisa descansar, ela respondeu, desviando o olhar, e parar de ser tão duro consigo mesmo. Joel deu um meio sorriso. Era a primeira vez que ela o via sorrir. Você sempre fala o que pensa? Só quando precisa ser dito. Ele ficou ali, parado, como se estivesse pensando em algo importante. Então balançou a cabeça e saiu do quarto. Cibele soltou o ar que estava prendendo. Cuidado, garota, ela pensou. Esse homem não é para você. Mas quando Lucas agarrou seu dedo e riu, ela soube que já era tarde demais. Ela já estava envolvida. As noites eram as piores. Lucas acordava chorando toda a madrugada. Joel tentava acalmá-lo, mas o bebê sempre rejeitava o pai. Gritava mais alto. Cuspia a mamadeira. Ficava vermelho de tanto chorar. Até que Cibele aparecia. Ela entrava descalça, de camisola simples, os cabelos soltos. Pegava Lucas no colo e, em minutos, ele dormia de novo. Joel ficava ali de pijama, se sentindo inútil. Desculpa te acordar de novo, ele disse uma noite. Não tem problema. Ela balançava Lucas suavemente. Faz parte. Não devia fazer. Você trabalha o dia inteiro. E o senhor também, mas está aqui tentando. Ele se sentou na poltrona ao lado do berço, exausto. Eu não sei por que ele me odeia. Ele não te odeia. Cibele colocou Lucas de volta no berço. Ele só está confuso. Perdeu a mãe. E o pai dele está perdido também. Joel olhou para ela. Como você sabe tanto sobre isso? Cibele puxou o cobertor sobre Lucas, evitando o olhar de Joel. Eu já cuidei de muitas crianças. Por quê? Ela ficou em silêncio. Desculpa, Joel disse rapidamente. Não queria ser invasivo. Não é isso. Ela respirou fundo. É que algumas histórias doem demais para contar. Ele assentiu, respeitando o limite dela. Mas naquela noite, quando Cibele saiu do quarto, Joel ficou acordado por horas, pensando nela, pensando em como uma mulher tão jovem carregava tanta tristeza nos olhos e em como, pela primeira vez desde a morte da esposa, ele não se sentia completamente sozinho. As semanas passaram rápido. A rotina da casa mudou completamente. Cibele acordava às 5 da manhã, preparava a mamadeira de Lucas e cuidava dele até Joel descer para o café. Depois, ela limpava a casa enquanto o bebê dormia. À tarde dava banho nele. À noite colocava Lucas para dormir. Joel participava mais. Tentava dar mamadeira. Trocava fraldas com a ajuda dela. Ainda era desajeitado, mas estava aprendendo, e Cibele tinha paciência infinita. Não, senhor. A fralda fica assim, ó. Ela ajeitava as abas com cuidado. Se apertar demais, machuca. Joel observava as mãos dela. Delicadas, mas firmes, seguras. Como você aprendeu tudo isso? Minha avó cuidava de muita gente. Eu ajudava desde pequena. Você gostava? Cibele sorriu. Adorava. Criança é a coisa mais pura que existe. Joel terminou de fechar a fralda. Lucas esperneou, mas não chorou. Consegui, Joel disse surpreso. Cibele riu. Viu? O senhor está melhorando. Ele olhou para ela.
O riso dela era bonito, sincero, diferente das risadas vazias que ele ouvia em reuniões de negócios. Obrigado, ele disse baixinho. Pelo quê? Por não desistir de mim. Cibele sentiu o rosto esquentar. Ela desviou o olhar rápido. O senhor é o pai dele. Só precisava de ajuda. Não. Joel pegou Lucas no colo, ainda meio inseguro. Precisava de você. O silêncio ficou pesado, bom, mas pesado. Cibele se levantou rápido. Vou preparar o almoço. E saiu antes que ele visse o sorriso que ela não conseguia esconder. À noite, enquanto Lucas dormia, Joel começou a descer para a cozinha. No começo ele dizia que era para pegar água, ou conferir se tudo estava trancado. Mas Cibele sabia a verdade. Ele queria companhia. Ela estava sempre lá, terminando os últimos afazeres do dia. Lavava louças, organizava panos, preparava o café da manhã do dia seguinte. Ainda acordada? Joel perguntava, entrando na cozinha. Só terminando umas coisas. Ele se sentava no balcão, gravata afrouxada, mangas dobradas. Parecia mais humano assim. Menos patrão, mais homem. Você nunca descansa? Descanso. Só prefiro deixar tudo pronto antes. Ele observava ela trabalhar. Os movimentos eram eficientes, rápidos, mas gentis. Posso te fazer uma pergunta? Joel disse uma noite. Cibele enxugou as mãos. Claro. Por que você aceitou trabalhar aqui? A casa é grande. O trabalho é pesado. E eu não sou exatamente fácil de lidar. Ela sorriu. O senhor não é tão difícil quanto pensa. Mas não respondeu à pergunta. Cibele ficou séria. Eu precisava do emprego. E gostei de saber que tinha uma criança aqui. Você gosta de crianças. Muito. Então, por que não virou professora? Ou babá? A expressão dela mudou. Ficou distante. Porque algumas coisas não dão certo, não importa o quanto a gente queira. Joel percebeu que tinha tocado num ponto doloroso. Desculpa, não queria... Tá tudo bem, ela forçou um sorriso. É passado. Mas Joel viu a tristeza nos olhos dela e quis saber mais. Quis entender por que uma mulher tão gentil carregava tanta dor. Os dias viraram semanas, e as semanas viraram um mês. Lucas crescia rápido, começou a sentar sozinho, a rir mais, a balbuciar sons engraçados. Cibele comemorava cada conquista como se fosse dela. Olha, Sr. Joel, ele está tentando engatinhar. Joel largou o notebook e correu até a sala. Lucas estava de barriga no tapete, movendo as perninhas com esforço. Vai, campeão, Cibele incentivou batendo palmas. Lucas deu um impulso e caiu de cara no chão. Cibele pegou ele rápido, rindo. Quase, meu amor, quase. Joel se sentou no chão ao lado deles. Ele tentou. E vai conseguir. Só precisa de tempo. Joel olhou para o filho, depois para Cibele, depois para os dois juntos, e sentiu algo estranho no peito, algo que não sentia há muito tempo. Felicidade. Não aquela felicidade passageira de fechar um negócio, mas a felicidade de estar em casa, de ver seu filho sorrindo, de ter alguém ao lado que realmente se importava. Sabe, Ellie? Ele disse de repente. Sim? Você faz parte da nossa família agora. Ela piscou, surpresa. Senhor? Não é mais só empregada. Joel escolheu as palavras com cuidado. Você cuida do meu filho. Cuida de mim. Você está aqui todo dia. E Lucas, ele te ama. Cibele sentiu os olhos arderem. Eu também amo ele. Eu sei. Joel sorriu. E por isso, quero que você saiba. Pode ficar aqui o tempo que quiser. Essa casa é sua também. Ela abaixou a cabeça, escondendo as lágrimas. Obrigada, sussurrou. Lucas começou a choramingar. Cibele o embalou, mas ele continuou. Acho que é o senhor que ele quer agora, ela disse, estendendo o bebê. Joel hesitou, mas pegou Lucas nos braços. E pela primeira vez, Lucas não chorou. Apenas olhou para o pai com aqueles olhos enormes e... sorriu. Joel sentiu a garganta apertar. Ele sorriu para mim. Ele sabe quem é o pai dele. Cibele limpou as lágrimas. Sempre soube. Naquela noite, os três ficaram juntos na sala.
Lucas dormindo no colo de Joel. Cibele sentada ao lado, a cabeça apoiada no sofá. A TV estava ligada, mas ninguém assistia. Joel olhou para ela. Os olhos fechados, o rosto tranquilo. Cibele. Obrigado por salvar meu filho. Ela abriu os olhos e o encarou. Obrigado por deixar eu fazer parte disso. Eles ficaram assim, olhando um para o outro, o ar pesado de coisas não ditas. Até que Cibele desviou o olhar primeiro. Não, garota, não pode. Mas o coração dela já tinha decidido, e não havia volta. No dia seguinte, tudo começou a desmoronar. Raquel, a cozinheira, observava tudo com olhos afiados. Ela trabalhava na casa há 5 anos, conhecia todos os segredos da família, e sempre teve influência sobre Joel, até Cibele chegar. Agora Joel mal falava com ela. Passava o tempo todo com a empregada nova. Sorria, ria, parecia feliz. E isso incomodava Raquel profundamente. Ela não ia deixar isso continuar. Enquanto Cibele brincava com Lucas na sala, Raquel fez uma ligação. Alô? É da agência de emprego? Queria saber mais informações sobre uma funcionária, Cibele Santos. A voz do outro lado respondeu algo. Raquel sorriu. Sim, pode me enviar tudo o que tiver sobre ela. Ela desligou e olhou pela janela. Vamos ver quem você realmente é, queridinha. Cibele nunca falava do passado. Quando as outras empregadas perguntavam, ela mudava de assunto. Quando Joel tocava no tema, ela desviava. Havia um muro ao redor daquela parte da vida dela, alto, intransponível, mas os muros sempre caem. Era domingo. A casa estava quieta. Joel tinha dado folga para quase todos os funcionários. Apenas Raquel ficou, alegando que precisava preparar o almoço. Cibele estava no quarto de Lucas. O bebê dormia no berço, o rosto tranquilo. Ela sentou na cadeira ao lado, observando ele respirar. Sempre fazia isso. Observava, como se temesse que ele pudesse sumir se ela piscasse. Você está sempre aqui, Joel disse da porta. Cibele se assustou. Senhor, não ouvi o senhor chegar. Desculpa. Ele entrou no quarto. Não quis te assustar. Tudo bem. Ela sorriu. Só estava vendo o Lucas dormir. Ele dorme melhor com você por perto. Acho que sim. Joel puxou outra cadeira e sentou ao lado dela. Os dois ficaram em silêncio, olhando o bebê. Posso te perguntar uma coisa? Joel disse baixinho. Cibele enrijeceu. Ela sabia o que vinha. Depende. Por que você tem tanto medo de se apegar? Ela fechou os olhos. Como assim? Você ama o Lucas, eu vejo. Mas sempre que ele se aproxima demais, você recua, como se tivesse medo de que algo ruim vá acontecer. Cibele ficou calada por um longo momento. Então, ela falou, e sua voz era apenas um sussurro. Porque já aconteceu antes. Joel se virou para ela. O quê? Ela abriu os olhos. Lágrimas desceram silenciosas. Eu tive um sobrinho. Pedro. Ele tinha 4 anos. Joel esperou. Não pressionou. Apenas esperou. Minha irmã trabalhava muito. 2 empregos, mal via o filho. Então eu cuidava dele. Todo dia. Eu era tudo para ele. Cibele limpou as lágrimas com as costas da mão. Um dia minha irmã me pediu para buscar ele na escola. Mas eu tinha uma entrevista de emprego. Era importante. Eu precisava daquele trabalho. Joel sentiu o estômago apertar. Eu disse para ela que não podia, que ela tinha que arranjar outro jeito. A voz dela começou a tremer. Pedro esperou na escola. Esperou e esperou. Ninguém foi buscar. Então ele decidiu ir sozinho. Cibele. Ele atravessou a rua sem olhar. Um carro vinha. Ele não viu. Ela soluçou, cobrindo o rosto. Ele morreu na hora. Joel sentiu como se tivesse levado um soco. Meu Deus, foi culpa minha. Cibele chorava agora sem esconder. Se eu tivesse ido buscar ele, se eu tivesse desistido daquela entrevista idiota, não foi sua culpa. Foi. Ela olhou para Joel, o rosto molhado. Eu escolhi um trabalho em vez dele. E ele morreu por isso. Joel não pensou, apenas agiu. Puxou Cibele para um abraço. Ela resistiu no começo.
Mas então desmoronou. Chorou no ombro dele. Chorou tudo o que segurou por anos. Não foi sua culpa, Joel repetiu a voz firme. Você ouviu? Não foi. Mas, não. Ele assegurou com força. Acidentes acontecem, você não podia saber, não podia prever. Cibele tremeu nos braços dele. Eu jurei que nunca mais ia deixar uma criança desprotegida, que eu ia cuidar, sempre. E você cumpriu. Joel afastou ela o suficiente para olhar nos olhos. Você salvou meu filho. Você salvou a mim. Você deu amor para uma criança que perdeu a mãe. Você fez mais do que qualquer pessoa faria. Ela balançou a cabeça. Não é o suficiente. É sim. Joel limpou as lágrimas do rosto dela com o polegar. E você precisa se perdoar. Cibele olhou para ele. Viu a sinceridade, a dor, a compreensão. E pela primeira vez em anos, ela acreditou que talvez pudesse se perdoar. Ela não percebeu que Joel continuava segurando o rosto dela. E ele não percebeu que estava se aproximando. Até que seus lábios quase se tocaram. Cibele recuou bruscamente. Não, não podemos. Cibele. O senhor é meu patrão. Eu sou empregada. Ela se levantou rápido. Isso é errado. Errado? Joel ficou de pé também. Como pode ser errado? Por que é? Ela cruzou os braços. O que as pessoas vão pensar? O que a família do senhor vai dizer? Eu não me importo. Mas eu me importo. Cibele apontou para Lucas. Eu me importo com ele, com o futuro dele. Ele não pode crescer com fofocas, com julgamentos. Joel abriu a boca para responder, mas ela já tinha saído. Do lado de fora do quarto, escondida no corredor, Raquel tinha ouvido tudo. E ela sorria. Perfeito. No dia seguinte, o clima estava diferente. Cibele evitava Joel. Cuidava de Lucas, fazia seu trabalho, mas não ficava a sós com o patrão. Ela tinha medo do que sentia, medo de se apegar demais e perder tudo de novo. Joel respeitou o espaço dela, mas doía mais do que ele esperava. Ele não sabia quando tinha começado a sentir isso por ela. Talvez desde a primeira noite, quando ela entrou no quarto e salvou Lucas. Ou talvez tinha sido gradual. Uma soma de pequenos momentos, sorrisos, conversas, olhares. Mas agora ele sabia, e não conseguia mais negar. Ele estava apaixonado por Cibele. Raquel esperou o momento certo. 2 dias depois, a família de Joel veio jantar. A irmã, Fernanda, o cunhado, Marcelo, e a mãe dele, Dona Helena. Dona Helena era uma mulher rígida, elegante, do tipo que media as pessoas pelo sobrenome. Durante o jantar, ela olhava para tudo com desaprovação. A comida estava boa demais? Raquel estava se esforçando demais. A casa estava limpa demais? Alguém queria impressionar. E então Cibele entrou na sala com Lucas. Com licença, só vim pegar a mamadeira dele. Dona Helena ergueu os olhos. Quem é você? Cibele, senhora, eu trabalho aqui. Trabalha? Dona Helena franziu a testa. Fazendo o quê? Ajudo com a casa. E cuido do Lucas às vezes. Às vezes. Fernanda, a irmã, interferiu. Joel, você contratou uma babá? Não. Joel tomou um gole de vinho. Cibele é empregada doméstica, mas ela ajuda com o Lucas. Ajuda? Dona Helena cruzou os braços. Desde quando empregada doméstica cuida de bebê? Desde que ela faz isso melhor que qualquer babá que eu contratei. Joel respondeu seco. O silêncio ficou tenso. Cibele queria desaparecer. Ela pegou a mamadeira rápido e saiu. Mas Raquel já tinha plantado a semente. Coitada da moça, ela disse, fingindo inocência. Deve ser difícil cuidar de crianças sem ter experiência. Ela tem experiência, Joel cortou. Ah, tem? Raquel inclinou a cabeça. Estranho, porque no currículo dela não tinha nada sobre cuidar de crianças. Joel encarou Raquel. Como você sabe o que tem no currículo dela? Bem, eu só ouvi comentários. Que comentários? Raquel se fez de desentendida. Nada demais, só que ela parece muito apegada ao bebê. E ao senhor também. Dona Helena se impertigou. O que isso quer dizer? Nada, mãe.
Joel disse irritado. Raquel está inventando coisas. Inventando? Raquel colocou a mão no peito, ofendida. Eu só me preocupo com a reputação dessa casa. Fernanda olhou para o irmão. Joel, você tem certeza que sabe o que está fazendo? Eu sei exatamente o que estou fazendo. Ele jogou o guardanapo na mesa e se levantou. E não preciso da aprovação de vocês. Ele saiu da sala. Dona Helena suspirou, dramática. Esse menino vai se meter numa encrenca por causa de uma empregada. Raquel abaixou a cabeça para esconder o sorriso. Ainda não terminei, querida Cibele. Ainda não. A casa mudou depois daquele jantar. Dona Helena começou a aparecer sem avisar. Sempre com desculpa. Vim ver meu neto. Trouxe umas coisas para o bebê. Só queria saber como você tá, filho. Mas Joel sabia a verdade. Ela estava de olho em Cibele. E Cibele sentia. Os olhares frios, as perguntas disfarçadas, o jeito como Dona Helena examinava cada canto da casa, procurando algo errado. O Lucas está bem alimentado? Ela perguntava. Tá sim, senhora. Cibele respondia, educada. E você tem experiência com bebês? Tenho. De onde? Cibele engolia seco. Cuidei de crianças da família antes. Mentira. Mas ela não podia falar sobre Pedro. Não com essa mulher. Não assim. Dona Helena estreitava os olhos, mas não pressionava. Ainda. Enquanto isso, Raquel continuava o trabalho dela. Comentários sutis. Sempre perto das outras empregadas. Sempre onde alguém podia ouvir. Ela passa muito tempo no quarto do patrão, né? Dizem que ela até dorme lá quando o bebê chora à noite. Não sei. Acho estranho. As palavras se espalhavam como fogo. Rápido, invisível, mortal. As outras empregadas começaram a olhar Cibele diferente. Com inveja, com desconfiança. Oi, Cibele. Uma delas disse na lavanderia. Oi, Sônia. Você e o patrão parecem próximos. Cibele parou de dobrar a roupa. Próximos como? Sei lá. Sônia deu de ombros. Só achei que vocês conversam bastante. Ele é meu patrão. Claro que conversamos. Mas não desse jeito, né? Sozinhos, de noite, no quarto dele. Cibele sentiu o rosto esquentar. Eu não fico sozinha com ele, eu cuido do bebê. Tá. Sônia pegou a cesta de roupas. Se você diz. Ela saiu deixando Cibele sozinha e furiosa. Elas não sabem de nada, não sabem o que eu passei, o que ele passou. Mas a raiva logo virou medo. E se Joel ouvir essas fofocas? E se ele achar que eu estou usando o Lucas para me aproximar dele? Ela encostou na máquina de lavar, tremendo. Preciso me afastar, antes que seja tarde. Joel percebeu a mudança imediatamente. Cibele voltou a ser distante, formal. Chamava ele de senhor o tempo todo. Evitava olhar nos olhos. Entrava e saía do quarto de Lucas rápido, sem conversar. Ele tentou puxar assunto algumas vezes. Cibele, você tá bem? Tô sim, senhor. Parece chateada. Não tô não. Com licença. E ela saía. Joel ficava ali, frustrado, confuso, magoado. O que eu fiz? O que mudou? Uma tarde, ele a encontrou chorando na cozinha. Ela estava de costas, lavando louças, os ombros tremendo. Tentava não fazer barulho, mas ele ouviu os soluços abafados. Cibele. Ela se virou rápido, limpando o rosto. Senhor, desculpa, eu já termino aqui e... O que aconteceu? Nada. Não minta para mim. Joel se aproximou. Você tá chorando. Ela abaixou a cabeça. É só... É besteira. Se te fez chorar, não é besteira. Cibele respirou fundo. As pessoas estão falando. De mim. De nós. Joel enrijeceu. Falando o quê? Que eu tô tentando me aproveitar do senhor. Que eu uso o Lucas para me aproximar. Que eu quero... Ela parou envergonhada. Que você quer o quê? Virar a nova dona da casa. Ela sussurrou. Joel cerrou os punhos. Quem disse isso? Não importa. Importa sim. Sua voz saiu mais alta que pretendia. Quem foi? Cibele balançou a cabeça. Eu não quero causar problema. Eu vou manter distância. Vou fazer meu trabalho e pronto. Não. Joel segurou o braço dela, suave, mas firme. Você não vai se afastar de mim, nem do Lucas.
por causa de fofoca. Mas o senhor não entende. Ela o encarou desesperada. Eu sou empregada, o senhor é milionário. As pessoas vão sempre pensar o pior. Então que pensem. Não. Ela se soltou. O senhor tem uma reputação, uma família, um filho. Eu não vou ser a razão de problemas na sua vida. Você não é problema. Joel deu um passo à frente. Você é a melhor coisa que aconteceu nessa casa depois que minha esposa morreu. Cibele sentiu as lágrimas voltarem. Não diga isso. Por que não? É verdade. Porque eu não aguento perder de novo. Sua voz quebrou. Eu não aguento me apegar e depois... Joel entendeu. O passado dela ainda sangrava. Você não vai perder. Ele segurou o rosto dela com as duas mãos. Eu não vou deixar. O senhor não pode prometer isso. Posso sim. Ele encostou a testa na dela. E vou. Eles ficaram assim, quietos, próximos, respirando o mesmo ar, até que uma voz cortou o momento. Que cena comovente. Os dois se afastaram de um pulo. Raquel estava na porta da cozinha, os braços cruzados, um sorriso cruel no rosto. Raquel, Joel disse a voz gelada. Quanto tempo você está aí? O suficiente. Ela entrou devagar. Sabe, Sr. Joel, eu sempre fui leal a essa família. Trabalho aqui há 5 anos. Vi a senhora sua esposa adoecer. Vi o senhor sofrer. E agora, vejo isso. Isso o quê? Joel deu um passo à frente, ameaçador. O senhor se envolvendo com uma empregada. Raquel olhou para Cibele com desprezo. Uma qualquer que apareceu há 2 meses e já se acha dona da casa. Cuidado com o que você fala. Cuidado? Raquel riu. Eu devia ficar calada? Deixar o senhor se destruir por causa dela? Saia daqui, agora. Não. Raquel se plantou no lugar. Eu tenho direito de falar, e vou falar. Essa mulher esconde coisas do senhor. Cibele empalideceu. Do que você está falando? Do seu passado. Raquel sorriu, venenosa. Eu sei tudo, queridinha, sobre o sobrinho que morreu, sobre como foi sua culpa. Joel olhou para Cibele. Ela estava tremendo. Ela te contou? Raquel continuou. Contou que o menino morreu porque ela não quis buscar ele? Que ela escolheu um emprego em vez da criança? Cala a boca! Cibele gritou, as lágrimas escorrendo. Por que eu calaria? O senhor precisa saber com quem está se envolvendo. Ela é perigosa, negligente, e agora está cuidando do seu filho. Joel respirava pesado, o maxilar travado. Raquel, saia da minha casa. Senhor, agora! O grito ecoou pela cozinha. Raquel recuou surpresa, mas logo recompôs a expressão. Tá bom, vou sair. Ela olhou para Cibele. Mas quando tudo desmoronar, não diga que eu não avisei. Ela saiu, batendo a porta. O silêncio ficou pesado. Cibele cobriu o rosto, chorando. Ela tá certa. Eu sou perigosa. Eu não devia estar perto do Lucas. Eu não devia... Para. Joel a puxou para um abraço. Ela não sabe de nada. Nada. Mas é verdade. Pedro morreu por minha causa. Não. Ele segurou ela firme. Não foi. E você não vai fugir. Não dessa vez. Cibele soluçou contra o peito dele. E Joel soube, naquele momento, que precisava tomar uma decisão. Ou protegia Cibele e enfrentava o mundo, ou cedia à pressão e a perdia para sempre. Naquela noite, Raquel fez uma última ligação. Dona Helena, preciso falar com a senhora. É sobre o Joel e aquela empregada. Do outro lado, Dona Helena ouviu tudo, e quando Raquel terminou, ela disse apenas uma coisa. Vou resolver isso amanhã mesmo. Cibele não dormiu naquela noite. Ficou sentada na cama do pequeno quarto que ocupava no fundo da casa, olhando para a mala aberta no chão. Algumas roupas já estavam dobradas dentro. Poucas. Ela nunca teve muita coisa. Preciso ir embora, antes que piore. Mas toda vez que pensava em sair, lembrava do rosto de Lucas, o sorriso banguela, as mãozinhas gordas agarrando seu dedo, o jeito como ele dormia tranquilo no colo dela. E lembrava de Joel, do abraço dele, da voz dizendo, você não vai perder. Ela cobriu o rosto com as mãos. Por que isso está acontecendo comigo de novo? Por que eu sempre perco o que amo? Bateram na porta.
Cibele enxugou as lágrimas rápido. Quem é? Sou eu, Joel. Ela abriu a porta devagar. Ele estava de calça de moletom e camiseta, os cabelos bagunçados. Parecia não ter dormido também. O que o senhor está fazendo aqui? Ela sussurrou. É quase meia-noite. Posso entrar? Ela hesitou, mas abriu espaço. Joel entrou e viu a mala no chão. Os ombros dele caíram. Você vai embora. Não era pergunta, era constatação. Eu preciso, Cibele disse baixinho. Por quê? Porque é o certo. Certo para quem? Joel se virou para ela. Para minha mãe? Para Raquel? Para quem? Para o senhor. Para o Lucas. Ela se sentou na cama, exausta. Eles vão sofrer por minha causa. As pessoas vão falar, a família vai pressionar. E eu não posso fazer isso com vocês. Joel se ajoelhou na frente dela. Olha para mim. Ela relutou, mas olhou. Você acha que eu me importo com o que as pessoas falam? Ele perguntou. Você acha que eu ligo para a opinião da minha mãe, da Raquel, de qualquer um? Mas você devia ligar. Você tem uma vida, uma posição, um filho que precisa crescer sem escândalos. Meu filho precisa crescer com amor. Joel segurou as mãos dela. E ele tem isso por sua causa. Não da minha família. Não das babás que eu contratei, de você. Cibele balançou a cabeça chorando. Eu não sou boa o suficiente. Nunca vou ser. Você é mais do que boa. Você é perfeita. Não sou. Ela se levantou, afastando-se. Eu deixei uma criança morrer, Joel. Uma criança que confiava em mim. Como eu posso ser perfeita? Era a primeira vez que ela o chamava pelo nome. Sem o senhor. Sem formalidade. Joel ficou de pé também. Você tinha 19 anos. Estava tentando conseguir um emprego para sobreviver. Não foi sua culpa. Foi sim, ela gritou, mas logo abaixou a voz, lembrando que era noite. E algo acontecer com ele, eu não vou sobreviver. Não de novo. Joel deu um passo à frente. Então me deixa te proteger. Você não pode me proteger de tudo. Posso tentar. Ele estava tão perto agora que ela sentia a respiração dele. E vou. Porque eu... Ele parou. Cibele o encarou, o coração batendo forte. Porque você o quê? Joel engoliu seco. Porque eu tô apaixonado por você. O silêncio encheu o quarto. Cibele não conseguia respirar. Não conseguia pensar. Não diga isso. Por que não? É verdade. Você não pode... A gente não pode... Eu posso. Joel segurou o rosto dela com cuidado, como se ela fosse a coisa mais frágil do mundo. E vou dizer de novo. Eu tô apaixonado por você, Cibele. Desde o dia que você entrou naquele quarto e salvou meu filho. Desde a primeira noite que você ficou acordada comigo. Desde... Ela o beijou, não pensou. Apenas agiu. Foi um beijo desesperado, cheio de medo, de desejo, de tudo que eles vinham segurando há semanas. Joel a puxou mais perto, aprofundando o beijo. As mãos dele estavam nos cabelos dela. As mãos dela agarravam a camiseta dele. Quando se separaram, ambos estavam sem ar. Eu também tô apaixonada, Cibele sussurrou. Mas tenho tanto medo. Eu sei. Joel encostou a testa na dela. Mas a gente enfrenta. Juntos. Ela queria acreditar. Queria tanto. Mas uma voz dentro dela gritava que isso ia acabar mal. Na manhã seguinte, Dona Helena chegou cedo. Muito cedo. Cibele estava preparando o café da manhã quando ouviu a campainha. Estranhou. Joel não tinha avisado que esperava visita. A governanta abriu a porta. Dona Helena, a senhora não avisou que vinha. Não preciso avisar para visitar meu filho. Ela entrou como um furacão. Onde ele está? Ainda dormindo, acho. E o bebê também. Ótimo. Dona Helena caminhou direto para a cozinha. Cibele estava de costas cortando frutas para o mingau de Lucas. Você. Cibele se virou. Dona Helena, bom dia. Não tem nada de bom. A mulher cruzou os braços. Você vai sair dessa casa. Hoje. Cibele sentiu o chão sumir. Como?
Você me ouviu? Quero você fora daqui até o meio-dia. Mas eu não entendo. Não? Dona Helena deu um passo à frente, a voz baixa e perigosa. Você acha que eu sou idiota? Acha que eu não sei o que você está fazendo? Eu não estou fazendo nada. Tá sim. Você está se aproveitando do meu filho. Ele está vulnerável. Perdeu a esposa. Tá criando um bebê sozinho e você... Você aparece, finge ser boazinha, cuida do bebê e agora tá tentando... Eu não tô tentando nada. Cibele interrompeu, a voz firme. Eu cuido do Lucas porque eu amo ele. Eu ajudo o Joel porque ele precisa. Eu não quero dinheiro, não quero posição, eu só quero... É o que você quer. Cibele respirou fundo. Eu só quero fazer parte dessa família. Dona Helena riu. Um riso frio, sem humor. Família? Você? Uma empregada? Ela se aproximou mais. Vou te contar uma coisa, querida. Você nunca vai ser parte dessa família. Nunca. Porque você não é como a gente. Você não tem educação, não tem classe, não tem nada. Cada palavra era uma facada. Cibele sentiu as lágrimas queimarem, mas não deixou cair. Eu tenho amor. E isso é mais do que a senhora dá para o seu filho. Dona Helena ergueu a mão. Você não fala assim comigo. O que está acontecendo aqui? Joel estava na porta da cozinha, os olhos indo de Cibele para a mãe. Joel! Dona Helena mudou o tom instantaneamente. Graças a Deus você acordou. Preciso falar com você, em particular. Não. Ele entrou na cozinha. Fala na frente dela. Joel, isso não é... Fala. Agora. Dona Helena suspirou, dramática. Tá bem. Eu vim demitir essa moça. Você não tem autoridade para fazer isso. Tenho sim. Eu sou sua mãe. E não vou ficar parada vendo você destruir sua vida por causa de uma qualquer. Cuidado, Joel disse, a voz baixa e perigosa. Muito cuidado com o que vai dizer. Ela te contou, pelo menos? Dona Helena apontou para Cibele. Te contou que deixou uma criança morrer? Cibele empalideceu. Joel deu um passo à frente, colocando-se entre as duas. Ela me contou. Tudo. E mesmo assim você quer ela perto do seu filho? Dona Helena estava incrédula. Joel, pelo amor de Deus, ela é perigosa. Ela não é perigosa. Ela é humana. Cometeu um erro quando era jovem e carrega isso até hoje. E eu respeito ela ainda mais por ter a coragem de me contar. Você tá cego. Dona Helena bateu a mão na mesa. Essa mulher te enfeitiçou. Essa mulher, Joel falou devagar, cada palavra pesada, salvou meu filho. Salvou a mim. E eu tô apaixonado por ela. O silêncio foi ensurdecedor. Dona Helena ficou boquiaberta. Cibele cobriu a boca, os olhos arregalados. Você... O quê? Dona Helena finalmente conseguiu falar. Eu tô apaixonado por ela. Joel repetiu olhando para Cibele. E não vou deixar você, nem ninguém, tirar ela de mim. Você enlouqueceu. Dona Helena balançou a cabeça. A Mariana mal morreu e você já... Não, Joel cortou, a voz firme. Não mistura a Mariana nisso. Eu amei minha esposa. Sempre vou amar. Mas ela se foi. E eu tenho o direito de ser feliz de novo. Com uma empregada? Com a mulher que eu amo, Joel gritou. Qual é o problema? Que ela não tem dinheiro? Que não estudou em colégio caro? Que não fala 3 idiomas? Nada disso importa. Importa sim. Dona Helena estava vermelha. Importa para a sociedade, para a família, para o futuro do Lucas. O futuro do Lucas é com alguém que ama ele de verdade. Joel apontou para Cibele. E essa pessoa está aqui, nessa cozinha, não em nenhum clube social. Dona Helena olhou entre os dois e viu. Viu o jeito como Joel olhava para Cibele. O jeito como Cibele olhava para ele. E soube que tinha perdido. Se você fizer isso, ela disse, a voz trêmula de raiva, a família vai te dar as costas. Então que dê. Joel. Escolhe, mãe. Ele cruzou os braços. Ou você aceita a Cibele, ou você perde a mim, e perde o neto. Dona Helena ficou lívida. Você não faria isso. Eu faria, e vou fazer. Ela olhou para o filho, viu a determinação, a certeza, e percebeu que ele não estava blefando. Você vai se arrepender disso, ela disse, pegando a bolsa.
Quando ela te usar e te largar, você vai ver que eu estava certa. Não vou. Joel não desviou o olhar. Porque, diferente de você, eu confio nela. Dona Helena saiu sem olhar para trás. A porta bateu. Cibele desmoronou numa cadeira, tremendo. Joel se ajoelhou na frente dela. Você tá bem? Você não devia ter feito isso, ela sussurrou. Você não devia ter brigado com sua mãe por minha causa. Eu escolhi. Ele segurou as mãos dela. Escolhi você, e vou escolher de novo. Sempre. Cibele olhou nos olhos dele e viu a verdade, mas também viu o preço que ele ia pagar, e não sabia se conseguiria viver com isso. Os dias seguintes foram estranhos. Joel manteve sua palavra. Dona Helena não voltou à casa. Ele bloqueou as ligações dela e avisou a governanta que sua mãe não era mais bem-vinda sem avisar antes. Raquel foi demitida na mesma manhã. Joel a chamou no escritório e entregou a carta de demissão pessoalmente. Você plantou mentiras, ele disse, a voz gelada. Destruiu a reputação de uma pessoa inocente e tentou manipular a mim. Quero você fora da minha casa até o fim do dia. Raquel tentou se defender, chorar, implorar, mas Joel não cedeu. Quando ela saiu, olhou para Cibele com tanto ódio que a moça sentiu um calafrio. Isso não acabou, os olhos de Raquel diziam. Ainda não. Mas por alguns dias a vida melhorou. Joel passou a apresentar Cibele de forma diferente, não mais como a empregada, mas como a Cibele que cuida do Lucas. Ela ainda trabalhava, ainda limpava a casa, organizava as coisas, mas agora também jantava com Joel à noite. Assistiam TV juntos depois de colocar Lucas para dormir. Conversavam sobre tudo e nada. A linha entre patrão e empregada havia desaparecido completamente, e eles estavam felizes. Lucas percebia a mudança. Sorria mais, ria. Começou a engatinhar de verdade, perseguindo Cibele pela sala, enquanto ela fingia fugir dele. Pega, pega! Ela incentivava, andando devagar de joelhos. Lucas dava risadinhas e se arrastava mais rápido. Joel observava da poltrona um sorriso no rosto, um sorriso real. O primeiro em mais de um ano. Você é boa nisso, ele disse. Cibele parou e olhou para ele. Nisso o quê? Ser mãe. O ar saiu dos pulmões dela. Eu não sou mãe dele. Podia ser. Joel se levantou e caminhou até eles. Se você quisesse. Cibele pegou Lucas no colo, escondendo a emoção no pescoço do bebê. Não fala isso. Por que não? Porque assusta. Joel se ajoelhou ao lado deles, fazendo carinho no cabelo de Lucas. Assusta por quê? Porque quando a gente começa a sonhar com coisas impossíveis, dói mais quando elas não acontecem. Quem disse que é impossível? Ela olhou para ele. Os olhos castanhos de Joel estavam tão sinceros que doía. Sua família disse, a sociedade diz, o mundo inteiro diz. E eu digo que não me importo. Joel segurou a mão livre dela. Eu quero você aqui, com a gente, como família. Lucas escolheu aquele momento para bocejar e esfregar os olhinhos. Cibele riu, meio chorando. Acho que alguém está com sono. Vou buscar a mamadeira, Joel disse, levantando. Quando ele saiu, Cibele olhou para Lucas. O bebê a observava com aqueles olhos enormes, a cabecinha pesada de sono encostada no ombro dela. Será que dá certo, meu amor? Ela sussurrou. Será que a gente pode ser feliz? Lucas deu um sorrisinho sonolento. E Cibele decidiu acreditar. Só mais um pouco. Só mais um dia. Mas a felicidade nunca dura. Uma semana depois, a bomba explodiu. Joel tinha uma reunião importante com investidores, um negócio grande que estava há meses em negociação. Ele saiu cedo, deixando Lucas com Cibele. Volto no fim da tarde, ele disse, beijando a testa dela na porta. Foi um gesto automático, natural, como se fossem um casal de verdade. Cibele corou. Boa sorte. Não preciso de sorte. Ele sorriu. Tenho você. E foi embora. Cibele ficou ali, parada, o coração disparado. Ele me beijou. Na frente da governanta. Na frente de todo mundo. Ela levou a mão à testa, ainda sentindo o calor dos lábios dele. Isso é real.
Isso está acontecendo mesmo. 2 horas depois, a campainha tocou. Cibele estranhou. Não esperavam ninguém. A governanta abriu a porta e Dona Helena entrou. Mas não estava sozinha. Ao lado dela havia uma mulher mais velha, de roupas simples e rosto cansado. Cibele desceu as escadas com Lucas no colo. Dona Helena, eu não sabia que a senhora vinha. Não vim pedir permissão. Dona Helena apontou para a mulher ao lado. Trouxe alguém que você conhece. Cibele olhou melhor e o mundo parou. Era Lúcia, a irmã dela, a mãe de Pedro. Lúcia, Cibele sussurrou. A mulher a encarou com olhos duros, vermelhos de tanto chorar. Oi, Cibele. O que você está fazendo aqui? Dona Helena me procurou. Lúcia cruzou os braços. Me ofereceu dinheiro para contar a verdade sobre você. Cibele sentiu o sangue gelar. Que verdade? A verdade que você escondeu todo esse tempo. Dona Helena sorriu, triunfante. Que você não só deixou seu sobrinho morrer, você brigou com sua irmã depois, culpou ela e nunca mais deu as caras. Não, não foi assim. Cibele segurou Lucas mais forte. Foi sim, Lúcia gritou. Você sumiu, me deixou sozinha com a culpa, com as contas do enterro, com tudo. E agora tá aqui brincando de mãezinha com o filho de um rico. Eu não tô brincando, eu amo esse bebê. Você amava o Pedro também? Lúcia deu um passo à frente, o rosto contorcido de dor. Porque ele morreu esperando por você. As palavras foram como tiros. Cibele cambaleou, as pernas fracas. Lucas começou a chorar, sentindo a tensão. Eu sinto muito. Cibele chorava agora. Eu sinto tanto, Lúcia. Não adianta. A irmã balançou a cabeça. Você destruiu minha vida. E agora vai fazer o mesmo com esse homem. Não vou. Eu jamais... Você não presta, Lúcia berrou. Você é egoísta. Sempre foi. E quando esse bebê precisar de você, quando realmente precisar, você vai sumir de novo. Não! Cibele gritou de volta, desesperada. Eu mudei, eu aprendi. Eu nunca vou abandonar o Lucas. Prova. Dona Helena cruzou os braços. Prove que você não é a mesma covarde que fugiu há 3 anos. Cibele olhou entre as duas mulheres. Então olhou para Lucas, que chorava no colo dela. E viu Pedro. Viu o rosto do sobrinho, o sorriso, a confiança, a inocência. E se eu machucar o Lucas também? E se eu falhar de novo? O pânico tomou conta. Eu preciso sair. Ela entregou Lucas para a governanta, que observava tudo chocada. Cuida dele. Cibele, não. A governanta começou. Mas Cibele já estava subindo as escadas, correndo para o quarto. Dona Helena sorriu. Viram? Ela está fugindo. De novo. Joel voltou mais cedo que esperava. A reunião tinha sido um sucesso, mas ele queria comemorar com Cibele. Entrou em casa sorrindo. E encontrou o caos. Lucas chorava no colo da governanta. Dona Helena estava na sala, de braços cruzados. Uma mulher desconhecida sentava no sofá, o rosto entre as mãos. O que está acontecendo aqui? Joel exigiu. Dona Helena se virou. A verdade. Finalmente. Que verdade? Sobre a sua namoradinha. Ela praticamente cuspiu a palavra. Ela fugiu, de novo. Joel subiu as escadas 2 degraus de cada vez. Bateu na porta de Cibele. Cibele, abre a porta. Silêncio. Ele girou a maçaneta. Trancada. Cibele. Então ouviu. Soluços abafados do outro lado. Por favor, ele disse, a testa encostada na porta. Abre, me deixa entrar. Não posso. Por quê? Porque eu vou destruir você. A voz dela estava quebrada. Vou destruir tudo. Isso não é verdade. É sim. Sua mãe estava certa. Eu sou perigosa. Eu sou... Você é a mulher que eu amo. Silêncio. Abre a porta, Cibele. Por favor. A tranca girou devagar. Joel entrou. A mala estava na cama de novo, mais cheia dessa vez. Cibele estava sentada no chão, abraçando os joelhos, o rosto inchado de tanto chorar. Joel se ajoelhou ao lado dela. O que minha mãe fez? Trouxe minha irmã.
Cibele limpou o nariz com as costas da mão. Me fez lembrar de tudo. De como eu sou covarde. De como eu fujo quando fica difícil. Você não é covarde. Sou sim. Ela o encarou. Tô fazendo isso agora. Fugindo de você. Do Lucas. Porque tenho medo de falhar. Joel segurou o rosto dela. Todo mundo tem medo. Eu tenho medo. Medo de ser um pai ruim. Medo de não conseguir proteger meu filho. Medo de te perder. Joel, mas sabe o que é mais assustador que o medo? Ele limpou as lágrimas dela com o polegar. É não tentar. É desistir antes de ver o que podia ter sido. Cibele fechou os olhos. E se eu te decepcionar? Você não vai. Mas e se... Ele a beijou. Suave, devagar, como um pedido, uma promessa. Quando se separaram, ele sussurrou. Fica. Por favor, não me deixa criar o Lucas sozinho. Não me deixa viver sem você. Cibele olhou nos olhos dele e viu tudo. O amor, o medo, a esperança. Sua mãe vai te odiar. Eu aguento. Sua família vai te dar as costas. Eu aguento isso também. As pessoas vão falar. Deixa falarem. Joel segurou as mãos dela. Eu só não aguento te perder. Cibele respirou fundo e tomou a decisão mais assustadora da vida dela. Tá bom, eu fico. Joel a puxou para um abraço tão apertado que ela mal conseguia respirar. Obrigado, ele sussurrou. Obrigado. Eles ficaram assim por longos minutos, até que ouviram Lucas chorando lá embaixo. Cibele se soltou, limpando o rosto. Ele precisa de mim. Nós dois precisamos. Joel a ajudou a levantar. Vem, vamos mandar minha mãe embora. De vez. Eles desceram de mãos dadas. Dona Helena viu, e pela primeira vez pareceu insegura. Joel pegou Lucas da governanta e o passou para Cibele. O bebê parou de chorar imediatamente, aconchegando-se nela. Então, Joel se virou para a mãe. Sai da minha casa, agora. E não volta nunca mais. Joel. Nunca. Mais. Cada palavra era uma sentença. Você cruzou todos os limites. Trouxe uma pessoa aqui só para ferir a Cibele. Tentou destruir a única coisa boa que entrou na minha vida. E eu não vou perdoar isso. Dona Helena olhou para a nora que nunca teve, para o filho que estava perdendo, e saiu sem dizer nada. Lúcia a seguiu, mas antes de sair, olhou para Cibele. Espero que você seja feliz, ela disse sem raiva. Apenas cansaço. Porque eu nunca vou ser. A porta fechou, e pela primeira vez desde que tudo começou, a casa ficou em paz. 3 meses se passaram. A casa mudou completamente, não na estrutura, mas na energia. Havia risos agora, música, vida. Lucas deu seus primeiros passos numa tarde de domingo. Cibele estava na cozinha quando ouviu Joel gritar. Cibele! Vem aqui, rápido! Ela largou tudo e correu para a sala. Lucas estava de pé sozinho, segurando na mão do pai. Joel tinha o celular apontado, gravando. Olha! Joel soltou a mão de Lucas devagar. O bebê balançou, mas não caiu. Vem com a Bel, amor. Cibele se ajoelhou alguns passos à frente, estendendo os braços. Lucas olhou para ela. Depois para o pai. Depois deu um passo. Depois outro e outro. Ele tá andando! Joel gritou. Lucas deu mais 3 passos cambaleantes e caiu nos braços de Cibele, rindo. Ela o abraçou forte, os olhos cheios de lágrimas. Você conseguiu. Meu menino lindo conseguiu. Joel se juntou a eles no chão, abraçando os dois. Ele andou. Andou. Cibele ria e chorava ao mesmo tempo. Lucas bateu palminhas, orgulhoso de si mesmo. E naquele momento, eles eram uma família. De verdade. Nem tudo tinha sido fácil. Fernanda, a irmã de Joel, parou de falar com ele por 2 meses. Mandava mensagens curtas sobre Lucas, mas nada mais. Até que apareceu um dia sem avisar. Cibele abriu a porta e se enrijeceu. Fernanda. Oi. A mulher estava diferente, menos hostil, mas cansada. Joel tá? Tá. Entra. Fernanda entrou devagar, como se não tivesse certeza se era bem-vinda. Joel desceu as escadas e parou ao ver a irmã. Fernanda. Oi, maninho.
Ela deu um sorriso fraco. Podemos conversar? Eles foram para o escritório. Cibele ficou com Lucas, mas o coração apertado. E se ela convencer ele? E se ela fizer ele mudar de ideia? 20 minutos depois, Joel saiu. Sozinho. Cibele levantou, nervosa. E aí? Antes que ele respondesse, Fernanda apareceu na porta do escritório. Cibele, posso falar com você? Cibele olhou para Joel. Ele assentiu. As duas foram para o jardim. Ficaram em silêncio por um momento, apenas observando Lucas brincar no cercadinho. Eu vim pedir desculpa, Fernanda disse finalmente. Cibele virou a cabeça, surpresa. Pelo quê? Por tudo. Por julgar você sem te conhecer. Por acreditar nas fofocas. Por não ver o quanto meu irmão é feliz com você. Cibele não sabia o que dizer. Tudo bem. Não tá tudo bem. Fernanda balançou a cabeça. Eu fui horrível, e eu sei disso. Mas ela olhou para Joel através da janela. Ele sorri de novo. Pela primeira vez desde que a Mariana morreu, ele parece vivo. Cibele sentiu os olhos arderem. Eu amo ele, e amo o Lucas. Eu juro que nunca vou. Eu sei. Fernanda segurou a mão dela. Eu vi o jeito que você olha para eles, e o jeito que eles olham para você. Vocês são uma família. Cibele limpou uma lágrima que escapou. Obrigada. Não. Obrigada a você. Por salvar meu irmão e meu sobrinho. As duas se abraçaram, rápido, meio desajeitado, mas sincero. Quando Fernanda foi embora, Joel abraçou Cibele por trás na varanda. Viu? Tudo vai dar certo. Sua mãe ainda não voltou. E talvez não volte. Ele beijou o topo da cabeça dela. Mas eu não preciso dela, tenho você. Dona Helena apareceu num dia de chuva, 6 meses depois do rompimento. Cibele atendeu a porta e ficou paralisada. Dona Helena, oi. A mulher parecia menor, mais velha, mais quebrada. Joel tá? Tá. Eu chamo ele. Joel desceu e sua expressão endureceu. O que você quer? Conversar. Dona Helena olhou para Cibele. Com vocês dois. Eles se sentaram na sala. O clima estava tenso. Dona Helena respirou fundo. Eu vim pedir desculpas. Joel cruzou os braços. Depois de 6 meses? Eu sei. Ela abaixou a cabeça. Eu sei que fui terrível, egoísta, controladora. Foi. Mas A voz dela falhou. Eu perdi você, Joel. Perdi meu neto. E a culpa me matou esses meses todos. A culpa não mata, mãe, só ensina. Dona Helena olhou para o filho. Depois, para Cibele. Você o faz feliz, ela disse para Cibele. Eu passei 6 meses tentando negar isso. Mas é verdade. Cibele não disse nada. Apenas esperou. Eu não sei se consigo gostar de você, Dona Helena admitiu. Não sei se consigo aceitar isso completamente. Mas... Ela olhou para Joel. Eu não quero perder meu filho. E se você vem no pacote, então eu vou tentar. Não era perfeito, não era caloroso, mas era um começo. Joel olhou para Cibele. Ela assentiu levemente. Você pode visitar Lucas, Joel disse, 1 vez por semana. Mas se você desrespeitar a Cibele uma única vez, não vou. Dona Helena levantou a mão. Eu prometo. Lucas escolheu aquele momento para entrar correndo na sala, perseguindo uma bola. Quando viu a avó, parou. Dona Helena se ajoelhou. Oi, meu amor. Lembra da vovó? Lucas olhou para Cibele incerto. Tá tudo bem, meu anjo, Cibele disse suavemente. Pode ir. Lucas caminhou até Dona Helena, devagar, e a abraçou. Dona Helena começou a chorar, silenciosamente. Senti tanta falta de você, ela sussurrou. 1 ano depois, a vida tinha se estabilizado completamente. Cibele não era mais empregada. Joel a tinha oficialmente contratado como cuidadora de Lucas, com salário, carteira assinada e tudo. Mas todos sabiam que era apenas formalidade. Ela morava no quarto ao lado do dele, e a maioria das noites dormia na cama dele mesmo. Eles não falavam sobre casamento. Não precisavam. O compromisso já existia. Lucas tinha 2 anos agora.
Falava sem parar. Chamava Cibele de Bebel, porque não conseguia pronunciar Cibele direito. E sempre que alguém perguntava quem era ela, Lucas respondia orgulhoso: Minha Bebel. Numa noite de verão, depois de colocar Lucas para dormir, Joel e Cibele sentaram na varanda. O céu estava cheio de estrelas. Você é feliz? Joel perguntou de repente. Cibele olhou para ele. Por que pergunta? Porque eu quero ter certeza. Quero ter certeza que você não ficou comigo por obrigação. Ou por medo de perder o Lucas. Ela pegou a mão dele. Eu fico com você porque eu amo você. Ela entrelaçou os dedos. E porque aqui, nessa casa, eu encontrei o que eu procurava a vida toda. O quê? Um lugar para pertencer. Ela sorriu. Vocês são minha família, Joel. Você e o Lucas. E eu não quero estar em nenhum outro lugar. Joel a puxou para mais perto e a beijou. Devagar. Completamente. Quando se separaram, ele sussurrou. Casa comigo. Cibele piscou. O quê? Casa comigo. Ele tirou uma caixinha do bolso. Dentro, um anel simples de ouro branco. Não porque eu acho que preciso. Não porque as pessoas esperam. Mas porque eu quero que o mundo inteiro saiba que você é minha. E que eu sou seu. Cibele cobriu a boca, os olhos enchendo de lágrimas. Joel, eu não tenho discurso bonito. Não sei fazer pedido romântico. Mas eu sei que te amo. Sei que você salvou a mim e ao meu filho. E sei que quero passar o resto da minha vida te fazendo feliz. Ela não conseguia falar. Apenas balançou a cabeça. Isso é sim? Joel perguntou nervoso. Sim. Ela riu, chorando. Sim, sim. 1000 vezes sim. Ele colocou o anel no dedo dela e a puxou para um abraço. Eles ficaram assim abraçados sob as estrelas, enquanto a vida seguia seu curso tranquilo dentro da casa. 6 meses depois, eles se casaram. Foi uma cerimônia pequena. Apenas família próxima e amigos. Dona Helena estava lá. Ainda tensa, ainda distante, mas tentando, Fernanda era a madrinha. E Lucas, com quase 3 anos, era o pajem. Ele levou as alianças na almofadinha, todo orgulhoso. Quando o padre perguntou, você aceita? Cibele olhou para Joel e viu tudo o que eles tinham passado. A dor, o medo, as dúvidas, as brigas, as lágrimas. E também viu o amor, a cura, a reconstrução. Eu aceito, ela disse, a voz firme. Eu aceito, Joel respondeu. E quando se beijaram, Lucas bateu palmas e gritou, Minha Bebel! Todos riram. Cibele pegou o menino no colo e o abraçou forte. Joel abraçou os dois. E ali, naquele momento, Cibele finalmente entendeu. Ela tinha perdido Pedro. Tinha carregado a culpa por anos. Tinha achado que nunca mais mereceria ser feliz. Mas a vida tinha dado a ela uma segunda chance. Não para substituir o que perdeu, mas para curar, para recomeçar, para amar de novo. 2 anos depois. Lucas tinha 5 anos, cursava o jardim de infância, era tagarela, esperto e grudado na mãe. Sim, mãe, porque Cibele tinha adotado Lucas oficialmente. Ele a chamava de mãe agora. Sem dúvidas, sem confusão. E numa tarde ensolarada, enquanto brincavam no jardim, Lucas perguntou, Mãe, eu vou ter um irmãozinho. Cibele olhou para Joel, que estava ao lado. Ele sorriu. Ela colocou a mão na barriga, onde uma pequena vida começava a crescer. Vai sim, meu amor, vai ter. Lucas pulou de alegria, e Joel beijou a esposa, grato por cada momento que os tinha trazido até ali. Porque às vezes a felicidade não vem de forma perfeita. Ela vem ferida, assustada, cheia de dúvidas. Mas quando é real, quando é verdadeira, ela cura tudo. A empregada que salvou um pai se tornou a mulher que reconstruiu uma família. E juntos, eles provaram que o amor verdadeiro não conhece classes, diferenças ou obstáculos. Apenas escolhe, e luta, e vence. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação feita especialmente para você.